Tem uma coisa estranha que acontece quando a gente finalmente para. Quando o dia fecha, quando o barulho diminui, quando não tem mais nada urgente puxando a sua atenção para outro lado. Pode ser de madrugada, pode ser num fim de tarde quieto, pode ser num domingo que pesou mais do que devia, mas em algum momento a gente para. E quando para, os pensamentos chegam. Chegam pessoas que a gente nunca terminou de entender. Palavras que ficaram pela metade. Olhares que a gente não soube ler na época. Silêncios que, só agora, começam a fazer sentido. Eu fiquei pensando nisso esses dias. Pensando numa mulher que entrou na minha vida sem eu ter escolhido. Que me observava de um jeito que me incomodava sem eu saber explicar por quê. Que sabia de coisas que eu ainda estava descobrindo sobre mim mesma. E que, por 15 anos, não disse nada. 15 anos. Às vezes eu me pergunto, o que é mais difícil? Descobrir uma verdade tarde demais ou perceber que alguém já sabia, viu tudo e ainda assim escolheu o silêncio? Hoje eu quero ficar aqui com você e pensar nisso juntas. Eu me lembro do primeiro dia que eu a vi. Não foi num jantar especial, não foi numa ocasião preparada, foi numa tarde comum, daquelas que a gente não fotografa porque não imagina que vai querer guardar. Ela estava na cozinha, de costas para mim, mexendo em alguma coisa no fogão. E quando ela virou, me olhou por um segundo, só um segundo, do jeito que as pessoas olham quando já formaram uma opinião e estão apenas confirmando. Eu sorri, ela sorriu de volta. E foi assim que começou. Na época eu achei que tinha passado no teste, que aquele sorriso era a aprovação, que eu tinha chegado do jeito certo, no momento certo, e que dali pra frente as coisas iam fluir naturalmente. A gente sempre acha isso no começo, né? A gente chega num lugar novo, num relacionamento novo, numa família nova, e quer tanto ser aceita que interpreta tudo como sinal verde. O sorriso dela era gentil. Isso eu não posso negar. Mas gentileza e aprovação são coisas diferentes. E eu demorei muito tempo para aprender essa distinção. Ela era uma mulher de poucas palavras. Não do tipo fechado, daquelas que criam muro e ficam atrás dele. Era diferente. Era mais como alguém que aprendeu, em algum momento da vida, que palavra dita na hora errada não volta. Que tem coisas que o tempo resolve melhor do que a língua. Que silêncio, quando usado com cuidado, pode ser uma forma de amor que a maioria das pessoas não reconhece como tal. Eu não entendia isso na época. Na época, o silêncio dela me irritava. Quando eu contava alguma coisa e ela ouvia sem comentar muito, eu achava que era indiferença. Quando ela não tomava partido nas discussões, eu achava que era fraqueza. Quando ela desviava de certos assuntos com uma leveza ensaiada, eu achava que era falsidade. Eu projetava nela tudo que eu mesma tinha medo de ser, distante, fria, calculista, e ela deixava. Isso é o que me impressiona hoje. Ela simplesmente deixava. Não se defendia. Não explicava. Não tentava me convencer de que eu estava errada. Ela continuava fazendo o que sempre fez, preparando comida que eu nunca pedi, mas que era sempre exatamente o que eu precisava, perguntando das coisas pequenas da minha vida com uma atenção que eu fingia não notar, estando presente de um jeito discreto que eu só fui reconhecer muito depois. Tem uma crueldade silenciosa que a gente comete com certas pessoas. A crueldade de decidir quem elas são antes de realmente conhecê-las. De colocar um rótulo cedo, no começo, quando a gente ainda está insegura e precisa de categorias para se sentir no controle. Sogra, rival, intrusa. A mulher que criou o homem que eu escolhi e que, por isso, nunca vai me ver como suficiente. Eu decidi quem ela era antes de perguntar quem ela tinha sido. E ela sabia disso. Tenho certeza que ela sabia. E ainda assim, continuou sendo gentil. Não do jeito performático, daquele que grita, estou sendo gentil com você, veja como sou boa pessoa. Do jeito quieto, do jeito que só a gente percebe muito depois, quando para e pensa, espera. Ela estava do meu lado o tempo inteiro. Eu é que não conseguia enxergar.
Naquele primeiro ano, eu construí uma versão dela na minha cabeça. Uma versão que era mais fácil de entender do que a real. Mais fácil de manter a distância. Porque se ela fosse complexa, se ela fosse humana de verdade, com camadas e histórias e dores que eu não conhecia, então eu teria que me aproximar. E aproximar tinha um custo que eu ainda não estava pronta para pagar. Então eu fiquei na superfície. E ela, do outro lado, esperou. Como alguém que planta uma semente e não fica em cima da terra todo dia cobrando broto. Que sabe que o tempo tem o próprio ritmo. Que sabe que certas coisas não podem ser apressadas sem se partirem no meio do caminho. Ela esperou. Por 15 anos, ela esperou. Tem uma cena que eu revisito muito. Não sei por que essa em específico. Tem tantas outras que deveriam pesar mais. Momentos maiores, discussões que eu me arrependo, situações que tiveram consequências reais. Mas é essa cena pequena, comum, quase insignificante, que volta sempre que eu menos espero. Era um aniversário. Dela, aliás. A família toda reunida. Aquele tipo de tarde que parece boa nas fotos, mas que carrega uma tensão invisível que todo mundo sente e ninguém nomeia. Eu estava sentada à mesa, de um lado. Ela estava na cabeceira, como sempre. E em algum momento, no meio de uma conversa paralela, eu disse alguma coisa sobre o meu casamento. Não lembro exatamente o que. Lembro do tom. Levemente irônico, daquele que a gente usa quando quer reclamar, mas não quer parecer que está reclamando. Ela me olhou. Não foi um olhar de julgamento. Não foi de pena. Foi um olhar de reconhecimento. Como se ela conhecesse aquele tom. Como se ela soubesse exatamente de onde ele vinha e para onde ele estava indo. Como se ela tivesse visto esse filme antes, talvez vivido esse filme antes, e soubesse o final de um jeito que eu ainda não tinha nem chegado no segundo ato. Durou 2 segundos. Depois ela desviou o olhar, sorriu para outra pessoa na mesa e a conversa seguiu. Mas eu fiquei com aquilo. Fiquei com aquilo por dias, sem saber o que fazer com o desconforto. Cheguei a ficar brava. Inventei na minha cabeça que ela estava me julgando, que estava satisfeita com alguma dificuldade que ela imaginava que eu estava tendo, que aquele olhar era de superioridade disfarçada. Construí uma narrativa inteira em cima de 2 segundos de silêncio. Hoje eu sei o que era aquele olhar. Era compaixão. Era de alguém que já esteve exatamente onde eu estava, naquela mistura específica de amor e frustração, de escolha e dúvida, de querer tanto que a coisa funcione que a gente começa a dobrar partes de si mesma que não deveriam ser dobradas. Ela reconheceu aquilo em mim porque ela tinha reconhecido aquilo em si mesma, décadas antes, num casamento que também teve os seus invernos longos. Ela sabia. E o que ela sabia não era pequeno. Ela sabia que eu estava carregando coisas que eu não estava dividindo. Que eu sorria em família, do jeito que a gente sorri quando quer que tudo pareça bem, porque se parecer bem, talvez fique bem. Que eu tinha medos que eu não sabia nem nomear ainda, quanto mais enfrentar. Que eu estava num daqueles momentos da vida em que a gente está tecnicamente no lugar certo, mas internamente perdida de um jeito que envergonha demais para confessar. Ela sabia de tudo isso, e não disse nada. Eu precisei de muito tempo para entender por quê. E mesmo hoje, quando acho que entendo, fico com a sensação de que ainda tem uma camada que eu não alcancei completamente. Porque o silêncio dela não era simples. Não era ausência de opinião. Era uma decisão. Tomada conscientemente, renovada toda vez que uma oportunidade de falar surgia e ela escolhia não aproveitar. Por que alguém faz isso? Por que alguém vê uma pessoa caminhando numa direção difícil e não grita, não avisa, não intervém? Eu fiz essa pergunta para mim mesma de muitas formas ao longo dos anos. Com raiva, com tristeza, com aquela necessidade de culpar alguém que a gente tem quando a vida não saiu do jeito que esperava. Cheguei a pensar que ela ficou em silêncio porque não se importava, que eu era irrelevante para ela, mais um personagem periférico na história do filho dela. Mas não era isso.
Eu sei que não era isso, porque tem uma coisa que pessoas indiferentes não fazem. Pessoas indiferentes não prestam atenção. E ela prestava. Ela prestava uma atenção que, às vezes, me desconfortava justamente porque eu não sabia o que fazer com ela. Ela lembrava de coisas que eu tinha dito meses antes como se tivesse anotado. Ela perguntava de detalhes que eu mal me lembrava de ter mencionado. Ela estava presente de um jeito que eu ainda não tinha aprendido a estar. Então não era indiferença, era respeito. Respeito por um tipo de aprendizado que só acontece quando a gente vive a própria experiência. Ela sabia, porque já tinha vivido, que tem certas coisas que não entram pela palavra. Que não adianta alguém chegar e dizer: você está errando, isso vai acabar mal, presta atenção no que está acontecendo. Porque a gente não ouve. Ou ouve, mas não escuta. Ou escuta, mas não muda. Porque a mudança real, a que fica, é sempre a que a gente chega por conta própria, no próprio tempo, depois de ter errado o suficiente para entender de verdade. Ela sabia disso, e escolheu me deixar chegar lá do meu jeito, mesmo que custasse tempo, mesmo que custasse dor, mesmo que custasse anos de um relacionamento que poderia ter sido mais próximo se eu tivesse sido capaz de enxergar o que ela estava me oferecendo desde o início. O mais difícil não é descobrir que alguém sabia. O mais difícil é perceber que enquanto você estava construindo paredes, do outro lado, alguém estava simplesmente esperando a porta abrir. Tem uma coisa que ninguém conta sobre os anos do meio de um casamento. Não os primeiros, que tem aquela energia de construção, de descoberta, de tudo sendo novo e assustador e emocionante ao mesmo tempo. E não os últimos, que carregam o peso do que ficou e do que passou. Os anos do meio, aqueles anos que não têm nome, que não aparecem nos álbuns de foto, que a gente mal consegue datar quando tenta lembrar. Foi nesses anos que eu mais me perdi. E foi nesses anos que ela mais esteve presente. Não de um jeito que eu reconhecia na época. Era uma presença discreta, quase invisível, daquelas que você só percebe quando some. Ela ligava numa frequência que não incomodava, mas que estava sempre lá. Uma mensagem curta num dia difícil que eu nunca tinha contado para ela que era difícil. Um convite para tomar café numa semana que eu estava me sentindo especialmente sozinha dentro do próprio casamento. Uma pergunta simples: você está bem? Feita com uma entonação que deixava claro que ela queria a resposta real, não a resposta educada. Eu sempre dava a resposta educada. Estou bem, sim, obrigada. Tudo bem por aqui. A vida corrida. Você sabe como é. E ela aceitava. Não insistia. Não pressionava. Guardava o que eu não tinha dito num lugar que eu imagino que ficava junto com tudo mais que ela sabia e não falava. Nesses anos do meio, eu cometi os erros que mais me custaram. Não os erros dramáticos, daqueles que têm um momento claro de ruptura, uma cena que define antes e depois. Os erros silenciosos, os que se acumulam devagar, sem que a gente perceba, como água entrando por uma fresta pequena que você ignora porque é pequena demais para preocupar, até que um dia você percebe que o chão está encharcado e você nem sabe dizer quando começou. Eu me afastei de mim mesma nesses anos. Não de uma vez. Foi gradual. Foi tão gradual que eu consegui fingir, inclusive para mim mesma, que estava tudo bem. Que era só a fase, que passaria, que todo casamento tem períodos assim. E tem, isso é verdade. Mas tem uma diferença entre atravessar uma fase difícil juntos e atravessar uma fase difícil cada um do seu lado, dormindo na mesma cama, comendo na mesma mesa, vivendo a mesma vida de fora, mas habitando mundos completamente diferentes por dentro. Eu sabia dessa diferença. Mas era mais fácil não nomear. E ela via tudo isso. Eu tenho certeza. Não porque ela era sobrenatural, não porque tinha algum poder especial de enxergar o que os outros não veem, mas porque ela era uma mulher que tinha vivido, que tinha passado pelos próprios anos do meio, com os próprios silêncios e as próprias distâncias, que conhecia aquela geografia específica. O sorriso que não chega nos olhos, o cansaço que não é físico, a leveza forçada de quem está carregando peso demais e não quer que apareça.
Ela conhecia esse território. E quando me via navegando nele, não vinha com mapa, não vinha com conselho, não vinha com a sabedoria embalada de quem já chegou do outro lado e quer te poupar o caminho. Ela vinha com presença, com aquela xícara de café que aparecia na minha frente sem eu pedir, com aquela conversa sobre nada importante que, no fundo, era sobre tudo. Teve uma tarde, eu devia ter uns 40 e poucos anos, os filhos já maiores, a casa mais silenciosa de um jeito que pesa diferente do silêncio de quando eles eram pequenos, que eu fui até a casa dela sem avisar. Não sei bem porquê. Não tinha um motivo concreto. Não tinha acontecido nada específico naquele dia. Era só aquela sensação de que eu precisava estar em algum lugar diferente de onde eu estava. Ela abriu a porta, me viu e disse: "Entra, já vou fazer café." Não perguntou o que tinha acontecido. Não perguntou por que eu tinha ido. Só abriu a porta e foi para a cozinha como se eu tivesse chegado na hora certa de um compromisso que a gente tinha combinado há semanas. Ficamos 2 horas juntas naquela tarde. Falamos de coisas pequenas. Da horta que ela estava tentando manter. De uma série que ela tinha começado a assistir e achado melhor do que esperava. De uma vizinha que tinha mudado e deixado saudade. Não falamos do casamento. Não falamos de nada que pesava. E, no entanto, quando eu saí de lá, eu estava mais leve. Não porque os problemas tinham sumido, mas porque eu tinha passado 2 horas sendo vista por alguém que não precisava que eu explicasse nada, que não precisava que eu performasse bem-estar, que me recebia do jeito que eu chegava e tratava isso como suficiente. Demorei anos para perceber o que ela estava fazendo nessas tardes. Ela não estava me dando respostas. Ela estava me mostrando, sem dizer uma palavra, que eu era capaz de atravessar. Que ela tinha atravessado. Que mulheres atravessam coisas que parecem imensuráveis e chegam do outro lado diferentes, sim, mas inteiras. Que o outro lado existe mesmo quando você não consegue vê-lo daqui. Ela estava me dando o único presente que realmente importa quando a gente está perdida. Não direção. Não solução, não conselho, companhia. A companhia quieta de alguém que já esteve no escuro e não tem medo de sentar ali com você enquanto os seus olhos se acostumam. Eu não soube agradecer na época. Não soube porque não entendia o que estava recebendo. A gente raramente sabe agradecer as coisas mais importantes enquanto elas estão acontecendo. A gratidão profunda, aquela que dói um pouco, quase sempre chega depois. Quando a pessoa já foi. Quando o momento já passou. Quando você finalmente entende o tamanho do que teve e não soube ver. Mas isso, essa parte, ainda estava por vir. Nos anos do meio, eu ainda estava muito ocupada não enxergando. Toda estrutura que vai ceder, avisa antes. Não de um jeito óbvio. Não com sirene e sinal vermelho piscando. Avisa do jeito que as coisas reais avisam, com um som diferente quando você bate, com uma mudança de temperatura que você sente, mas não consegue localizar, com aquela sensação de que alguma coisa está diferente sem que você consiga apontar o quê. O meu casamento avisou assim. Por muito tempo eu ignorei os avisos. Não porque era idiota, não porque estava cega, mas porque ignorar tinha um custo menor, no curto prazo, do que olhar de frente. Porque olhar de frente significava tomar decisões. E decisões significavam consequências. E consequências significavam uma vida diferente da que eu tinha construído, do que eu tinha me acostumado, do que eu tinha aprendido a chamar de minha. Tem um medo específico que mora nesse lugar. Não é o medo do desconhecido exatamente. É o medo de descobrir que você aguardou tempo demais, que esperou uma mudança que não veio, que investiu em algo que não tinha mais como retornar o que você colocou. É o medo de ter que olhar para trás e recontar a história de um jeito diferente do que você vinha contando. Esse medo é paralisante de um jeito que poucos medos conseguem ser. A rachadura veio num período de alguns meses que eu prefiro não datar com precisão. Não porque foi tão traumático que não consigo nomear, mas porque foi exatamente o oposto. Foi tão gradual, tão construído em coisas pequenas e acumuladas,
Que não tem um dia específico que eu possa apontar e dizer: foi aqui. Foi aqui que a estrutura cedeu. Foi uma soma de conversas que não aconteceram, de presença que foi diminuindo tão devagar que eu quase não notei quando virou ausência. De 2 projetos de vida que foram crescendo em direções ligeiramente diferentes por tempo suficiente para que a distância entre eles se tornasse real demais para fingir que não existia. Eu me lembro de uma noite em particular. Não pela intensidade. Pelo contrário, pela ausência de intensidade. Estava tudo quieto em casa. Os filhos já tinham saído, já tinham as próprias vidas, os próprios endereços, os próprios silêncios para habitar. Eu estava na sala, ele estava no quarto. A televisão estava ligada em algum canal que nenhum dos dois estava realmente assistindo. E eu tive um pensamento que me assustou pela clareza. Eu não sei o que esse homem está pensando. E faz muito tempo que eu não sei. E faz muito tempo que ele também não sabe o que eu estou pensando. E nenhum dos dois perguntou. Não foi um pensamento acompanhado de choro ou de raiva, ou de aquela dor aguda que avisa que algo se quebrou. Foi um pensamento frio, observacional. Como constatar que está frio lá fora ou que o leite acabou? Uma constatação simples de uma realidade que estava ali há tempo, esperando ser nomeada. Eu fui dormir sem dizer nada. E ele também. Nos dias que se seguiram, eu fiquei carregando aquilo, sem saber com quem falar, sem saber como começar. As amigas tinham as próprias vidas, os próprios casamentos, os próprios pesos. Minha mãe já não estava mais. Minhas irmãs ficavam longe de uma forma que não era só geográfica. E então, sem planejar, liguei para ela. Não sei o que eu esperava. Não sei se esperava alguma coisa. Talvez só precisasse ouvir uma voz que me conhecesse a tempo suficiente para que eu não precisasse explicar tudo do começo. Ela atendeu no segundo toque. Era tarde. Ela estava acordada, como sempre ficava até mais tarde do que devia. Eu disse: preciso conversar. E ela disse: estou aqui. 2 palavras. Estou aqui, sem perguntar sobre o quê, sem perguntar se era grave, sem já começar a oferecer solução antes de ouvir o problema. Só: estou aqui. Eu contei. Não tudo de uma vez. Foi saindo aos pedaços, do jeito que as coisas saem quando a gente carregou tempo demais e finalmente encontra um lugar que parece seguro o suficiente para pousar. Contei sobre o distanciamento, sobre o silêncio que tinha mudado de qualidade ao longo dos anos, de um silêncio confortável para um silêncio que pesava, sobre o medo que eu tinha de nomear o que estava sentindo, porque nomear tornava real e real exigia resposta. Ela ouviu tudo. E quando eu terminei, ela ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio desconcertante de quem não sabe o que dizer. O silêncio de quem está escolhendo com cuidado o que vai dizer. E então, ela falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse: eu sei que você está cansada, e eu sei que esse cansaço não é fraqueza. É o que acontece quando uma mulher carrega mais do que a sua parte por tempo demais e fica esperando que alguém perceba sem que ela precise pedir. Pausa. Depois, você nunca precisou pedir para mim. Eu sempre vi. Eu fiquei sem resposta. Não porque não tinha o que dizer, mas porque aquelas palavras atingiram um lugar que eu tinha mantido fechado por tanto tempo que eu quase tinha me esquecido que ele existia. O lugar onde mora a versão de mim que queria ser vista, que queria que alguém chegasse perto e dissesse: eu sei que você está tentando. Eu sei que custa. Eu sei que você está aqui mesmo quando é difícil estar. Ela viu isso em mim por 15 anos e só me disse naquela noite porque era a primeira vez que eu tinha chegado perto o suficiente para ouvir. O que me parte um pouco o coração, quando penso nisso hoje, não é que ela demorou para falar, é que eu demorei para chegar. Ela estava do mesmo lado desde o início. Eu é que passei anos do lado de fora, convencida de que havia um lado de dentro do qual eu estava sendo excluída, sem perceber que a porta nunca tinha sido trancada. Que estava só encostada. Que tudo o que eu precisava fazer era empurrar. Às vezes a gente constrói prisões sem grades. Paredes que não existem, mas que a gente jura que existem porque é mais fácil acreditar que há um obstáculo do que admitir que o obstáculo é o próprio medo de entrar.
Naquela noite, ao telefone, com a voz dela no outro lado, eu empurrei a porta. E ela abriu, como se nunca tivesse estado fechada. Depois daquela noite ao telefone, alguma coisa mudou entre nós. Não de um jeito dramático. Não houve uma conversa longa e definitiva onde tudo foi dito e resolvido e lacrado. Não foi assim. As coisas reais raramente são assim. Foi mais como quando a luz muda no fim da tarde. Você não consegue apontar o momento exato em que o dourado virou laranja, mas em algum ponto você olha e percebe que o céu está diferente. A gente começou a se ver mais. Não por obrigação de família, não pelas datas que reúnem todo mundo independente de querer ou não. Nos víamos por escolha. Eu ia até ela. Ela vinha até mim. A gente tomava café e às vezes a conversa durava pouco e às vezes durava a tarde inteira. E nos 2 casos estava bem, nos 2 casos era suficiente. Foi nesse período que ela começou a me contar coisas, não de uma vez. Foi abrindo aos poucos, como alguém que guardou muita coisa em muitos compartimentos e vai destravando um de cada vez, com cuidado, verificando se o chão aguenta antes de colocar o peso todo. A primeira coisa que ela me contou foi sobre o próprio casamento. Eu sabia o básico. Tinham se casado jovens, tinham tido dificuldades, tinham atravessado fases que nenhum casamento atravessa sem cicatriz. Mas o que eu não sabia eram as camadas. O que ficou por baixo do básico. O que ela nunca tinha contado porque ninguém tinha chegado perto o suficiente para perguntar do jeito certo, ou talvez porque ela mesma precisava de distância temporal para conseguir olhar sem se perder dentro. Ela me contou sobre uma época, logo no começo do casamento dela, em que ela também esteve exatamente onde eu estive. Perdida dentro de uma vida que parecia certa por fora e vazia por dentro de um jeito que envergonhava demais para admitir. Em que ela também sorria nas fotos com um sorriso que não chegava nos olhos. Em que ela também carregava mais do que a parte dela e ficava esperando que alguém percebesse sem que ela precisasse pedir. Quando ela disse isso, eu a olhei de um jeito diferente. Não de pena, de reconhecimento. Eu disse, como você atravessou? E ela pensou antes de responder. Ficou com o café na mão, olhando para algum ponto que não era a xícara e não era eu. Era aquele ponto médio onde a gente olha quando está tentando alcançar uma memória que ficou fundo. Ela disse, eu aprendi a distinguir o que era sobre mim e o que era sobre nós. Porque quando a gente está dentro, tudo parece a mesma coisa. Tudo parece um bloco só de dor e confusão. Mas quando você começa a separar, isso aqui é minha ferida antiga, isso aqui é problema real entre dois, isso aqui é medo que não tem nada a ver com ele. Fica um pouco mais claro. Não mais fácil, mais claro. Fiquei com isso por dias. Isso aqui é minha ferida antiga. Quantas vezes eu tinha atribuído ao casamento, ao marido, ao relacionamento, coisas que eram minhas? Feridas que eu carregava de muito antes, de outras histórias, de outras versões de mim que eu achava que tinha deixado para trás, mas que continuavam me acompanhando, só com roupas diferentes. Quantas vezes eu tinha confundido o eco de algo antigo com a voz do presente? Ela sabia dessa confusão. Tinha vivido essa confusão. E quando me olhava naquele aniversário anos atrás, quando me ouvia nas tardes de café com a televisão de fundo, quando recebia minhas ligações tarde da noite sem reclamar do horário, ela estava reconhecendo em mim algo que ela tinha reconhecido em si mesma décadas antes. E tinha escolhido não dizer. Não porque não se importava, mas porque sabia, de um jeito que só se aprende vivendo, que essa percepção precisava ser minha. Que se ela viesse até mim com a verdade antes que eu estivesse pronta, eu ia recuar. Ia me fechar. Ia interpretar como intromissão o que era na verdade cuidado. Então ela esperou. Esperou eu estar pronta. Teve uma tarde em que ela me contou algo que eu não esperava. Disse que houve um momento, lá pelos primeiros anos do meu casamento com o filho dela, em que ela quase falou. Que estava tão preocupada com o que via, não com o casamento em si, mas comigo, com a forma como eu estava me apagando aos poucos sem perceber, que chegou a formular as palavras na cabeça.
Chegou a imaginar a conversa. Como ia começar, o que ia dizer, como ia segurar minha reação. Mas não falou. Porque na véspera dessa conversa imaginada, ela me observou fazendo uma coisa pequena. Uma coisa tão pequena que eu nem lembro qual foi. E nessa coisa pequena, ela viu alguma coisa em mim que ainda estava intacta. Alguma centelha que me pertencia, que não tinha sido apagada, que indicava que eu ainda estava lá por baixo de tudo, me encontrando do meu jeito, no meu tempo. E ela pensou, ela vai chegar lá. E decidiu esperar mais. Por 15 anos ela renovou essa decisão. Toda vez que surgia uma oportunidade de falar, ela pesava o que vinha e o que custava e escolhia esperar. Não por covardia, não por indiferença, por uma fé silenciosa em mim que eu nunca soube que ela tinha. Quando ela me contou isso, eu não consegui falar por um tempo. Ficamos sentadas na varanda dela, o fim de tarde dourando as coisas ao redor. E eu fiquei tentando digerir o tamanho daquilo. O tamanho de alguém ter acreditado em você por 15 anos sem te dizer, sem cobrar reconhecimento, sem esperar que você soubesse. Só acreditando, quieta, no canto dela, enquanto você estava muito ocupada construindo uma versão dela que não fazia jus ao que ela realmente era. Eu disse, por que você nunca me disse isso antes? Ela sorriu. Daquele sorriso que eu aprendi a ler ao longo dos anos. O sorriso que não é de ironia nem de superioridade. O sorriso de quem sabe de algo que você ainda está aprendendo e tem paciência para esperar você chegar. Ela disse, porque você não teria acreditado, e eu soube imediatamente que ela estava certa. Não teria acreditado. Teria interpretado como manipulação, como tentativa de controle, como aquela coisa que sogras fazem quando querem parecer do seu lado, enquanto, na verdade, estão do lado do filho. Eu teria pegado aquilo e torcido até caber na narrativa que eu já tinha pronta. Ela me conhecia melhor do que eu me conhecia. E amava de um jeito que não precisava de retorno imediato. Que não precisava de reconhecimento para continuar. Que plantava sem precisar ver a colheita. Eu não sabia que esse tipo de amor existia. Ou melhor, eu sabia que existia nos livros, nas histórias que a gente conta sobre pessoas extraordinárias. Mas não sabia que existia assim, de forma quieta e real, dentro da vida comum, numa mulher sentada do outro lado da mesa de uma tarde qualquer, guardando 15 anos de fé em alguém que demorou demais para merecer. O mais estranho é que ela nunca usou a palavra amor. Em nenhuma dessas conversas. Não disse eu te amo como uma declaração formal. Mas estava em tudo. Na porta aberta sem perguntar por quê. No café que aparecia antes do pedido. Na espera renovada, toda vez que o cansaço devia ter vencido. No silêncio guardado com tanto cuidado por tanto tempo. Amor, aprendi com ela, não precisa de declaração para ser real. Às vezes ele existe inteiro, completo, profundo, dentro de coisas que a gente quase não vê. Às vezes, ele fica guardado por 15 anos, esperando a hora certa. E quando você finalmente enxerga, quando o olho finalmente ajusta para essa frequência que você não sabia que existia, você percebe que ele estava lá desde o início. Desde aquele primeiro dia na cozinha, quando ela virou e me olhou por um segundo. Desde aquele sorriso que eu confundi com aprovação e era, na verdade, algo muito maior. Era reconhecimento. Era ela dizendo, sem palavras, sem som, sem que eu pudesse ouvir ainda. Eu já sei quem você é. E eu vou estar aqui enquanto você descobre também. Tem uma pergunta que eu carrego desde que entendi tudo isso. Não é uma pergunta com resposta fácil. Não é daquelas que você resolve numa tarde e arquiva. É uma pergunta que fica, que você retoma em momentos diferentes da vida e encontra respostas ligeiramente diferentes cada vez, como se ela fosse crescendo junto com você, ficando mais complexa à medida que você também fica. A pergunta é: o que eu teria feito diferente? E a resposta honesta, a que dói um pouco, mas que é a única que vale, é: não sei. Não sei se teria feito diferente, porque a pessoa que eu era nos primeiros anos não tinha as ferramentas que tenho hoje.
não tinha a capacidade de ver o que ela estava me oferecendo. Não tinha a humildade necessária para receber um cuidado que não vinha embalado do jeito que eu esperava. A gente só recebe o que está pronta para receber. Isso é uma coisa que ela me ensinou sem nunca ter formulado assim. Ela viveu essa frase em vez de dizê-la. E tem uma diferença enorme entre receber uma sabedoria como conceito e receber como experiência. O conceito entra pela cabeça. A experiência entra por um lugar mais fundo, que não tem nome exato, mas que você reconhece quando algo atinge. O silêncio dela me ensinou coisas que palavras não teriam conseguido. Me ensinou que presença não é barulho, que as pessoas mais presentes na nossa vida às vezes são as mais quietas, que tem uma diferença enorme entre alguém que faz muito e alguém que está muito, e que a gente confunde essas duas coisas com uma frequência que assusta. Me ensinou que julgamento rápido tem um custo alto. Não o custo óbvio, aquele de perder a chance de conhecer alguém de verdade, mas o custo interno, o que a gente paga dentro de si mesma quando passa anos sustentando uma narrativa que não é verdadeira. Porque manter uma versão falsa de alguém na cabeça exige energia, exige que você continuamente ignore as evidências que contradizem a história que contou. Exige uma espécie de vigilância inconsciente que cansa sem que você saiba por quê. Eu estava cansada por anos sem saber de onde vinha o cansaço. Parte vinha daí, de carregar uma versão dela que não era ela. Me ensinou também sobre o tempo, sobre como o tempo de uma pessoa não é o tempo de outra, sobre como a gente às vezes espera que os outros estejam prontos no nosso ritmo, abram no nosso cronograma, entendam no momento em que a gente quer que entendam. E quando não acontece assim, a gente interpreta como falha. Falha deles, falha nossa, falha da relação. Mas ela nunca colocou um prazo em mim. Nunca disse, mesmo que só para si mesma, até quando vou esperar. Ela simplesmente esperou, com uma paciência que não era resignação. Resignação tem uma tristeza por baixo, uma desistência embutida. A paciência dela era ativa. Era uma escolha renovada. Era fé com prazo aberto. Aprendi que esse tipo de paciência é raro e que quando a gente encontra, mesmo que tarde, mesmo que depois de ter desperdiçado anos não reconhecendo, vale honrar. Vale parar e dizer: eu vi, eu entendi. Obrigada por ter ficado. Eu disse isso para ela, não de uma vez, não em discurso. Fui dizendo aos pedaços, do jeito que as coisas importantes costumam ser ditas quando são verdadeiras, sem cerimônia, sem o peso de uma ocasião especial, numa tarde comum, numa frase que saiu no meio de uma conversa sobre outra coisa. Eu disse: você foi mais generosa comigo do que eu mereço, e ela fez o que sempre fez com as coisas que eu dizia que tinham peso. Ficou em silêncio por um momento. Depois disse: você merece mais do que você imagina. Sempre mereceu. Só demorou para acreditar e mudou de assunto, como se aquilo fosse o mais natural do mundo. Como se devolver à mulher à sua frente a fé que ela tinha em si mesma fosse uma coisa pequena, corriqueira, que não merecia cerimônia. Como se ela fizesse isso o tempo todo, e eu percebi que fazia. Com todo mundo ao redor. Que havia uma qualidade específica na forma como ela tratava as pessoas. Uma qualidade de devolver às pessoas uma versão delas mesmas ligeiramente maior do que a que elas chegavam. Não sei se ela sabia que fazia isso. Suspeito que sabia. Suspeito que era uma escolha consciente, construída ao longo de uma vida que não foi fácil, destilada em gestos tão naturais que pareciam instinto, mas eram, na verdade, sabedoria incorporada. Sabedoria que vem de ter errado, de ter sofrido. De ter atravessado os próprios invernos e chegado do outro lado com alguma coisa além da cicatriz, com a capacidade de reconhecer o inverno no rosto de outra pessoa e sentar com ela sem pressa de que o verão chegue. Ela tinha essa capacidade. E eu, por 15 anos, estava perto dessa capacidade e não sabia o que estava perto. Fico pensando nas mulheres que temos ao redor e não enxergamos, as sogras que amamos mal. As mães que não perguntamos sobre a própria vida,
As amigas que conhecemos há anos, mas de quem não sabemos as histórias reais, as que ficam por baixo das histórias que elas contam em almoço de domingo. As mulheres mais velhas que carregam décadas de experiência que nunca oferecemos espaço para compartilhar. Quantas mulheres estão ao nosso redor guardando sabedoria que nunca pedimos? Quantos silêncios cheios a gente ignora porque está ocupada demais com o próprio barulho? Essa pergunta me acompanha. Não de um jeito que paralisa, de um jeito que orienta, que me faz chegar um pouco mais perto, perguntar um pouco mais fundo, ouvir com um pouco mais de atenção o que está sendo dito nas entrelinhas, no espaço entre uma frase e outra, no silêncio que às vezes fala mais alto que qualquer palavra. Ela me ensinou a ouvir silêncio, e essa talvez seja a coisa mais valiosa que alguém já me ensinou. Se você ainda está aqui comigo nesse momento, eu quero te fazer um convite. Se essas histórias, essas reflexões, esse tipo de conversa que a gente raramente tem durante o dia, mas que faz tanta falta, se isso ressoa com você, inscreva-se no canal e fique com a gente. Toda vez que você precisar de uma voz que sente o peso das coisas, mas ainda acredita na leveza, a gente vai estar aqui. Porque tem algo muito especial em quem chega até aqui. Quem chega até aqui não está só passando o tempo. Está de alguma forma procurando. Procurando entender, procurando sentir, procurando aquela coisa difícil de nomear, que é simplesmente não estar sozinha com os próprios pensamentos. Você não está sozinha. Nunca esteve. E agora, deixa eu te contar como essa história termina. Ou melhor, como ela continua. Porque histórias como essa não terminam. Elas se transformam. Ela foi embora num outubro. Não vou dizer que foi pacífico, porque a partida de alguém que a gente ama nunca é completamente pacífica, mesmo quando é esperada, mesmo quando o corpo já avisou com antecedência que estava se preparando para ir. Tem sempre aquele momento em que a realidade bate diferente do que você imaginou, em que a ausência ocupa um espaço que você não sabia que era tão grande até ficar vazio. Mas teve uma coisa que ficou. Ficou de um jeito que eu não esperava e que não sei descrever com precisão, porque é daquelas coisas que existem num espaço entre o sentimento e o pensamento, num lugar que a linguagem chega perto, mas não alcança de verdade. O que ficou foi a sensação de ter sido vista, de ter passado tempo suficiente perto de alguém que me conhecia de verdade. Não a versão que eu apresentava, não a versão que eu queria que existisse, mas a versão real, a que acordava com medo às 3 da manhã, a que errava e demorava para admitir, a que precisava de mais do que sabia pedir, e que amava essa versão sem condição, sem prazo, sem precisar que eu fosse diferente primeiro. Isso não some quando a pessoa vai. Essa é a coisa estranha e bonita sobre ser verdadeiramente visto por alguém. A visão permanece. Você continua sendo a pessoa que aquele olhar encontrou. Você carrega aquilo. Não como memória apenas, mas como algo que entrou e ficou, que mudou a forma como você se move pelo mundo, sutilmente, de um jeito que às vezes você só percebe quando para e nota que está fazendo algo diferente do que faria antes, e não sabe exatamente quando a mudança aconteceu. Eu me tornei uma pessoa diferente por tê-la conhecido. Não a pessoa que eu imaginei que seria quando entrei naquela família, naquela tarde comum de tantos anos atrás. Uma pessoa que eu não teria conseguido prever, porque para prever essa versão eu precisaria ter previsto ela, e eu não sabia ainda o que ela era capaz de me mostrar. Hoje eu sou uma mulher que chega mais perto, que pergunta com mais genuinidade, que ouve o silêncio com mais atenção, que não tem mais tanta pressa de classificar, de categorizar, de colocar as pessoas em compartimentos que caibam no meu sistema de organização do mundo. Que sabe, não como conceito, mas como coisa vivida, que as pessoas mais importantes da nossa vida às vezes chegam embaladas de um jeito que a gente não reconhece como presente. Que a gente às vezes precisa de 15 anos para abrir. Eu penso nela quando encontro mulheres que me desafiam. Quando alguém chega de um jeito que me incomoda, que não encaixa na narrativa que eu já montei, que me olha de um ângulo que me deixa desconfortável, eu respiro,
Eu me pergunto o que eu não estou vendo. Eu deixo um espaço, por menor que seja, para a possibilidade de que essa pessoa seja mais do que minha primeira leitura dela. Ela me ensinou isso, com 15 anos de silêncio que tinham mais dentro do que a maioria das conversas que já tive. Tem uma última coisa que eu quero te dizer antes de terminar. Se você tem alguém assim na sua vida, alguém que você colocou numa caixa pequena demais para caber, ainda dá tempo. Não precisa ser uma grande conversa. Não precisa ser uma declaração ou um pedido formal de desculpas ou um momento cinematográfico onde tudo é resolvido e lacrado com música ao fundo. Pode ser uma xícara de café, pode ser uma ligação sem motivo específico, pode ser uma pergunta simples e real. Como você está de verdade? Feita com a intenção genuína de ouvir a resposta. Pode ser só chegar, como eu cheguei naquela tarde sem avisar, sem motivo concreto, só com a necessidade vaga de estar em algum lugar diferente. E ela abriu a porta, como se eu tivesse chegado na hora certa de um compromisso que a gente tinha combinado há anos. Eu não sabia, na época, o quanto aquela porta estava me esperando. Não sabia que do outro lado tinha uma mulher que tinha guardado 15 anos de fé em mim, com um cuidado que eu não tinha merecido ainda, mas que ela decidiu oferecer de qualquer forma. Que tinha me observado crescer do jeito difícil, tropicando nos próprios pontos cegos, e tinha torcido em silêncio com uma constância que confunde um pouco, que comove muito. Às vezes eu imagino o que ela teria dito se eu tivesse chegado antes. Nos primeiros anos, quando eu ainda estava tão ocupada sendo jovem e certa e assustada que não tinha espaço para mais nada. O que ela teria dito se eu tivesse chegado com menos defesa, com mais abertura, com a disposição de realmente perguntar e realmente ouvir? E então, eu percebo que ela teria dito exatamente o que disse quando eu finalmente cheguei. Entra, já vou fazer café. Porque esse era o jeito dela. Sem drama, sem cobrança, sem fazer você sentir o peso dos anos perdidos. Só abrindo a porta, só fazendo o café, só sendo a presença constante e quieta que ela sempre foi, esperando com uma paciência que eu ainda não aprendi completamente, mas que tento praticar todos os dias. Essa história não é só sobre ela e eu. É sobre todas as relações que a gente deixa na superfície porque tem medo de ir mais fundo. Sobre todos os silêncios que a gente interpreta errado porque é mais fácil que sentar com a ambiguidade. Sobre todas as mulheres, mães, sogras, avós, amigas antigas, vizinhas de anos, que carregam histórias que nunca pedimos para ouvir. Sobre o tempo que a gente tem e não sabe que tem até que não tem mais. Ela ficou em silêncio por 15 anos, mas me deixou uma vida inteira de coisas para pensar. E eu, aqui, do jeito que sei, tentando transformar em palavras o que ela comunicava sem elas, espero que alguma coisa dessa história tenha chegado num lugar seu que precisava ser alcançado. Não sei o que você está carregando. Não sei se tem uma relação que ficou por resolver, uma pessoa que você ainda não viu de verdade, um silêncio que você ainda não aprendeu a escutar. Não sei se você está aqui pela companhia que faz falta ou só porque essa voz do outro lado da tela soa como alguém que entende. Mas eu sei que você chegou até aqui. E isso me diz alguma coisa sobre você. Me diz que você é do tipo que fica, que escuta até o fim, que dá às coisas o tempo que elas precisam. E isso, acredite, é mais raro e mais bonito do que você imagina. Se você chegou até aqui e essas histórias fizeram sentido para você, inscreva-se no canal. Compartilhe com 5 pessoas que também precisam de uma voz assim no fim do dia. E me conta nos comentários qual é o tema que você quer que a gente explore da próxima vez. Qual é a história que está guardada em você, esperando uma conversa como essa para fazer sentido? Eu vou estar aqui, como ela sempre esteve, com a porta aberta e o café pronto.